Olá! Obrigado por acessar nosso canal. Não esqueça de inscrever-se e acionar o sininho para receber os vídeos de nossas sessões de vibrações mentais. Deixe seu like, é muito importante para nós. Iniciaremos em instantes. Por favor, aguarde. Queridos amigos, irmãos, amigas, irmãs, brilhe sempre a vossa luz e a paz do Mestre Jesus envolva cada um de vós. Sempre é muito bom comparecermos a essa casa de oração, abençoada casa de oração, onde nós podemos nos reunir semanalmente, de forma presencial, aqui e agora, e de forma virtual através do nosso canal no YouTube. Então sejam todos bem-vindos. Sejam todos bem-vindos. Antes, alguns recadinhos, né? Principalmente para quem está nos acompanhando aqui pelo nosso canal no YouTube. Não esqueçam de deixar um like, né? Um gostei, um likezinho, ó. Um likezinho. Sempre é muito bom. Ajuda o canal a chegar um pouquinho mais longe. Aproveitem o nosso horário, é 19h30, o horário que nós fazemos todas as quartas-feiras às 19h30 pelo nosso YouTube, e às 13h30 de forma presencial. Compartilhem o link, divulguem, isso é importante para que a gente possa atingir mais pessoas. E aí vai uma visão, não é? Imagine vocês quantas pessoas estão procurando encontrar um local como o nosso, como a nossa casa. Quem não nos conhece, né, saibam todos aí que estão acompanhando pelo nosso canal no YouTube, a nossa casa tem mais de 80 anos. E imagine nesse salão aqui que comporta aproximadamente 60 pessoas, bem acomodadas, né? Com toda essa infraestrutura. Imagine vocês a egrégora que existe dentro desse ambiente, né? A espiritualidade já prepara esse ambiente para nos receber logo desde cedo, né? Para que quando nós cheguemos aqui nesse ambiente, esse ambiente já esteja devidamente preparado para atender cada um de nós. E eu trago hoje um tema para vocês que não é novidade, mas sempre é muito bom reforçar esse tema, que é o poder do pensamento e das palavras. Qual que é o impacto na saúde física, na saúde mental e na saúde emocional que o pensamento e as palavras causam? Muito bem. Então hoje eu estou aqui para compartilhar esse tema, que é um tema que a gente já vem várias vezes trazendo aqui, mas sempre é muito bom reforçar, entender e trazer um pouquinho a mais, uma informaçãozinha um pouquinho a mais, para que a gente consolide esse conceito, esse entendimento.
E como todo mundo sabe, né? A Magda, né? Nossa amiga Magda, que está aqui, nossa irmã, seja bem-vinda, né? Novamente. Agora para fincar a bandeira definitivamente, né? Esse retorno dela. Deus abençoe esse momento. E como eu sempre digo para a Magda, e quando eu falo isso eu olho para a Magda, né? Porque a Magda me conhece um pouquinho. Eu sou o rei das perguntas, né, Magda? É verdade. Faço sempre as perguntas para que o nosso público aqui pare um pouco para refletir sobre a pergunta que eu faço. E hoje não vai ser diferente. Então eu pergunto para vocês já pararam para refletir sobre aquilo que o pensamento e aquilo que nós falamos influencia diretamente na nossa realidade? O seu pensamento e a sua palavra influencia na sua realidade de que forma? Nós temos visto aí vários canais pelo YouTube, várias publicações aí pelo Instagram, falando sobre a lei da atração, o poder do pensamento positivo. Nós aqui falamos desse assunto há mais de 80 anos, né? Através do nosso mentor espiritual, fundador dessa casa, seu Ilotani, o nosso carinhoso Nelo. Então, para nós, isso não é novidade. E nós trazemos sempre aqui esse assunto de uma forma consciente. Aqui ninguém quer lucrar nada com nada. Nós simplesmente queremos transmitir e passar para frente esse ensinamento, né, que nós recebemos e que a gente procura sempre aprimorar para as pessoas que aqui vêm presencialmente e para aqueles que nos acompanham no nosso canal. Muito bem. Pois bem, então hoje nós vamos entender um pouquinho mais como o pensamento negativo e as palavras, quando eu falo palavras, são as malditas palavras e as benditas palavras. Maldita palavra, o que é a maldita palavra? É maldição, não é? É o contrário da bendita palavra, que é uma bênção. Então nós temos que nos policiar muito naquilo que nós falamos e para quem nós falamos. Independentemente das circunstâncias que a gente esteja passando num diálogo com a pessoa que a gente seja protagonista desse diálogo. Ou vice-versa. Não é? Não dá para falar em pensamento e palavras sem a gente falar um pouco do nosso cérebro, da nossa mente. O que é o nosso cérebro? O nosso cérebro, basicamente, ele é o nosso computador. É aquele que processa tudo. É aquele que tem toda a inteligência, não é? Toda a inteligência e administra todo o nosso corpo, todos os nossos órgãos, tudo aquilo que circula na nossa veia, nossas veias, nossas artérias, nas nossas células, não é? E nos nossos átomos também, porque através do cérebro nós geramos pensamento, e pensamento é energia. Muito bem? E eu já cheguei a comentar aqui para vocês, né, que o cérebro, então, ele é um mecanismo, assim podemos chamar, capaz de processar milhões de informações por segundo. Então, só para vocês terem uma noção, né? Estudos já estimaram que o nosso cérebro humano, ele gera de 60 a 70 mil pensamentos por dia. Por dia. Ou seja, de 2.500 a 3.000 pensamentos por hora, né? Como uma hora tem 60 minutos, em um minuto a gente está processando de 50 a 60 pensamentos. Mesmo agora, nesse momento em que eu estou falando e vocês estão prestando atenção, mesmo assim, o pensamento de vocês vai e volta. Ele está indo lá na sua casa, está indo lá no seu trabalho,
está indo lá nas 5 horas da tarde que você vai ter que ter uma consulta médica, que você vai ter que cumprir um compromisso, que você vai ter que buscar um documento, ou mesmo que você não vai ter que fazer nada. Às 5 horas da tarde eu tenho que preparar o meu jantar. O que será que eu vou comer? O que eu vou fazer? Será que eu faço um macarrão, uma macarronada? E o molho? Que molho que eu uso? Tal. E você está aqui. Você está aqui, literalmente, presencialmente aqui. Por isso a importância que nós sempre falamos aqui, né, do mindfulness, né? A mente presente, a mente no aqui e agora. Tudo que você faz no aqui e agora não tem perda de energia desnecessária. Perfeito? Então, a cada segundo o seu cérebro lhe dá um input, um sinal, né? Um pico de pensamento que vai desencadear sinapses no seu cérebro, nos seus neurônios. Eles estão conversando entre si, mandando informação um para o outro. E criando, às vezes até criando novas sinapses, né? Os neurônios que eventualmente sejam adormecidos, ou criando novas situações para que haja essa sinapse. Muito bem. Mas o nosso cérebro também não distingue muito bem o que é real do que é imaginário, né? Quer seja conscientemente ou principalmente inconscientemente. Trouxemos há uns dias atrás, e várias vezes a gente sempre traz, né, o livro Alegria e Triunfo, não é? Onde você olhando pelo o que o livro traz, a gente percebe muito bem essa questão, né? Do pensamento e de como as coisas podem ser realizadas, né? Através de um treinamento, através de um desapego. Muitas vezes você tem aqui mesmo, quando a gente faz alguns pedidos para a espiritualidade, nós nos concentramos aqui nas nossas vibrações, nós fazemos um pedido à espiritualidade, muitas vezes nós estamos muito presos nesse pedido. A gente faz o pedido, mas não solta ele. De tanta vontade que a gente quer que ele se realize, a gente não solta ele. E muitas vezes, por a gente não soltar esse pedido, a gente impede que a espiritualidade, né, que a divindade possa interferir e atender o nosso pedido, né? Eu conheci há tempos atrás uma pessoa, e num diálogo com ela, eu até me emociono um pouco, porque essa pessoa era minha mãe. E minha mãe falava para mim: solta, não segura. Você quer que a coisa seja realizada? Faça o seu pedido e solte. Como que nós fazemos aqui? Vamos confiar na divina espiritualidade. Vamos soltar esse pedido, entregar na mão da divina espiritualidade. E vai acontecer aquela realização daquele pedido. De qualquer forma pode acontecer. Rapidamente, que não possa até nos surpreender. Pode demorar um pouquinho, pode demorar 10 anos. Tudo vai depender também do nosso merecimento, né? Da nossa postura, da nossa conduta, né? Muito bem. Então, que informação adicional eu posso trazer para vocês em relação a isso? Nessa situação do nosso cérebro, o sistema cerebral ele é chamado de eixo hipotalâmico hipofisário adrenal. Olha, a palavra meio complicada, né? Hipotalâmico hipofisário adrenal, né? O hipotalâmico faz interação com o hipotálamo. O hipotálamo é a região no nosso cérebro. Estou falando de uma forma bem simples, né? Nada muito técnica, que nem compete a mim entrar muito nessa tecnicidade, mas por exemplo, onde ficam gravadas algumas reações que nós temos e que a gente reconhece. Por exemplo, desde pequeno, não é? Quando fala, não põe a mão que está quente,
Você vai lá, põe a mão e queimou. Aquilo já vai ficar gravado no nosso cérebro, porque a gente tem que tomar cuidado. Não pode pôr a mão em qualquer coisa. A gente já vai saber de antemão que está quente. À medida que a gente vai crescendo, vai absorvendo mais conhecimento, né? A criança passa da fase infantil para a fase mais adulta, juvenil, etc, etc. A gente vai aprendendo as coisas. Até agora, como mais idoso que eventualmente nós sejamos, a gente está cada dia aprendendo também mais. Muito bem. Então, essa questão do hipotálamo, essa palavra meia complicada aqui, eixo hipotalâmico, ela diz respeito a isso, né? Outro exemplo prático e simples é o limão, o azedo do limão, né? Um bebê que 1 ou 2 anos de idade que pega um limão e chupa o limão, ele vai sentir aquele azedo, então ele já vai aprender, porque aquilo já vai estar sendo colocado nessa região para ele entender que aquilo é azedo, não é? E outro exemplo que eu poderia dar aqui, mas não quero me estender muito. E a questão do hipofisário está ligado à hipófise, que ela é chamada glândula pituitária, né? Que essa glândula ela é responsável pelo crescimento, pelo metabolismo, pela tireoide, pela geração, pela lactação, né? Quando o bebê nasce, a mãe ela tem essa lactação. Tudo é responsável pela... quem é responsável é a hipófise. E a outra parte que eu falei, a adrenal, está ligada a glândulas suprarrenais, que são glândulas que ficam fisicamente sobre os rins. E é interessante que, metafisicamente falando, o rim está ligado, causas renais estão ligadas ao medo, à insegurança, né? Já existem estudos sobre isso. E vou explicar na sequência aqui para vocês. Então, ao ser ativado esse eixo, desencadeia uma produção do hormônio chamado cortisol, né? Que é popularmente conhecido como o hormônio do estresse. Muitas vezes, quando a pessoa vive estressada, a gente vai perceber que existem alguns desequilíbrios físicos, emocionais, né? Então, o cortisol ele é essencial para o funcionamento do nosso corpo em situações normais. Nesse momento, está circulando cortisol no nosso corpo? Sim. Numa dose normal, né? Ele ajuda na regulação da pressão arterial, ele ajuda na questão da glicose no sangue e as respostas imunológicas. No entanto, quando nós estamos constantemente sob estresse, o que vai acontecer? Aumenta a pressão arterial, né? Muitas vezes a pessoa tem essa questão de ser hipertenso porque está estressado o tempo todo, né? Ela não consegue relaxar, não consegue equilibrar os seus pensamentos, né? E isso atua diretamente no corpo físico, né? Causando essa alteração de pressão arterial, né? Outra situação é quando você tem um excesso de cortisol circulando, você está estressado, né? Você tem dificuldade de concentração. Além da dificuldade de concentração, pode desencadear insônia. Cortisol é ligado à adrenalina, não é? Então você imagina, por exemplo, você vai fazer academia 10 horas da noite, meia-noite fazendo academia. Aquele que tem a possibilidade de ter uma academia dentro de casa, por exemplo, vou fazer academia meia-noite. Esse aí vai dormir 3 horas, 4 horas da manhã depois. Porque a adrenalina, ela está circulando, vai aumentar o nível de adrenalina no corpo, né? E enquanto a adrenalina não abaixa, né, o sono não vem.
né? Eu tiro por base, por exemplo, quando eu dava aula na faculdade, eu chegava em casa meia-noite, meia-noite e meia, dependendo do dia, até 1h da manhã. Eu chegava em casa, tomava um banho, tomava uma bebidinha lá, um leite, alguma coisa, e não tinha sono, o sono não vinha. Por quê? Porque ainda estava naquele pique, né, de terminar de dar aula, de pegar um trânsito para voltar para casa, enfim. Então essa associação existe entre o cortisol e a adrenalina, né? Outro aspecto importante que nós devemos considerar é o impacto dos pensamentos negativos sobre a nossa qualidade do sono e sobre o equilíbrio emocional. No centro do nosso cérebro, né, mais ou menos, se você colocar a língua no céu da boca, lá atrás, e fazer um traçado, você vai bater, esse traçado vai bater numa glândula chamada glândula pineal. A glândula pineal é uma pequena estrutura que desempenha um papel fundamental na regulação do sono e do bem-estar. E também ela está ligada à conexão com a espiritualidade, com o plano espiritual. Pessoas que têm essa glândula mais bem desenvolvida, não é? São grandes médiums, que têm o poder de canalização de informações, poderes mediúnicos mais apurados. Eles têm essa glândula pineal bem trabalhada. Agora, aquele que não trabalha, o que vai acontecer com essa glândula pineal? Ela vai calcificar. Ela vai calcificar. Num estudo feito pelo Dr. Sérgio Felipe, eu já comentei aqui sobre o Dr. Sérgio Felipe numa outra oportunidade, quando eu falei da questão da fluidificação da água. O Dr. Sérgio Felipe, ele também fez um estudo aprofundado sobre a glândula pineal. Quem tiver oportunidade, procure lá no YouTube, Dr. Sérgio Felipe pineal. Você vai chegar num vídeo onde é um vídeo de aproximadamente 50 a 60 minutos, onde ele está dando uma palestra numa universidade exatamente sobre isso. E ele mostra fotos de corte da pineal. Pessoas que já faleceram, que doam seus órgãos, seus corpos, né, para fazer estudo. E lá ele mostra o corte da pineal, o que é a pineal, os cristais que existem na pineal. Nós temos cristais na pineal. Muito bem. E a glândula pineal também ela ajuda a produção da melatonina, né? Então, não vou me estender muito, mas eu vou, dentro do possível, eu vou deixar o texto que eu compilei dessas informações, eu vou deixar no descritivo do nosso vídeo. Quem depois quiser o interesse, né, vou deixar no nosso vídeo, no nosso canal do YouTube, para uma leitura mais apurada, né? Então, de tudo isso, fica uma outra pergunta. Como que nós podemos reverter esse quadro desse estresse? A resposta está na maneira que nós vamos escolher alimentar a nossa mente e utilizar as nossas palavras. Eu não tinha comentado nada sobre palavras, até agora sobre pensamento e esses componentes do nosso cérebro que nos auxiliam, né, a harmonizar a nossa mente, ter paz, tranquilidade, ter bons pensamentos. Bons pensamentos geram coisas boas para o nosso corpo, para a parte física, para a parte emocional, né? Nós já falamos várias vezes aqui, e isso é importante. Então, mas as palavras também são poderosas. Elas influenciam não apenas em nós, mas também naqueles que nos cercam. Num diálogo que eventualmente possa surgir entre duas pessoas, uma pessoa pode se ofender
e criar essa situação meio desagradável, né? Ou então, pensamentos que você tem e que você verbaliza. Pensamentos nocivos que você tem e que você verbaliza. Você está fazendo um projeto para desenvolver alguma atividade. Então você está fazendo o projeto. Aí vem um pensamento nocivo. E aí você fala, ah, não vai dar certo. Pronto. Você já profetizou. Não vai dar certo. Qualquer caminho que você queira seguir para desenvolver o seu projeto, não vai dar certo. Por quê? Porque houve a interferência de um pensamento nocivo que você criou e você proferiu uma palavra que ela vai simplesmente colocar um cadeado no seu projeto. E dependendo do cadeado, ela vai jogar a chave fora. Você não vai abrir mais esse cadeado. Você vai ter que desenvolver uma outra técnica para poder desbloquear essa questão. Por outro lado, quando nós buscamos uma postura positiva, nós vamos substituir palavras e pensamentos negativos por afirmações construtivas, nós estamos reprogramando o nosso cérebro. Não é? Quando você fala assim, ah, vou fazer uma psicanálise, vou no psicanalista. Ótimo, excelente. Lá você vai trabalhar quais são as situações que estão te impedindo de você deslanchar, de você quebrar essa procrastinação de fazer alguma coisa. Vão colocar você em movimento para determinadas outras coisas, não é? Então o trabalho de psicanálise é muito importante. E o trabalho espiritual é importantíssimo também, né? Nós já trouxemos aqui essas questões de que a ciência tem estudado bastante o comportamento do ser humano em relação à espiritualidade, e a gente sabe efetivamente que dá resultado. Ok? Nossa saúde física, nossa saúde mental, já me estendi um pouco do tempo aqui. Nossa saúde física, nossa saúde mental, nossa saúde espiritual depende diretamente daquilo que nós pensamos e de que nós falamos. Eu gostaria então de encerrar essa conversa nossa convidando cada um de vocês um compromisso, que vocês combinem um compromisso com vocês mesmos. Nós vamos combinar um compromisso conosco mesmo. Prestar mais atenção nos pensamentos e as palavras, porque elas vão alimentar o nosso dia. Quando perceberem que o pensamento é negativo, que ele surgiu de forma negativa, nociva, nós vamos tentar, no mínimo tentar, substituí-lo por um pensamento positivo. E eu sempre dou aquela sugestão, não lembro se eu falei já algumas vezes aqui, eu acredito que não, talvez em outros lugares que eu tenha palestrado. Quando vier um pensamento nocivo que não seja bom para você, crie um carimbo mental de cancelado. Pega esse carimbo e carimba esse pensamento, cancelado, e substitua por outro que vai lhe trazer benefício. Então, eu quero aqui deixar alguns pensamentos. Eu trouxe aqui uma questão mais técnica e científica para mostrar para vocês que o nosso pensamento é importante para harmonizar os nossos chakras e os nossos hormônios, não é? Para que a gente possa ter tranquilidade a hora que a gente deitar, dormir bem, acordar recuperado, não acordar cansado, né? Para que a gente possa ter concentração, estarmos preocupados no aqui e agora, no momento presente, como sempre é bem colocado aqui pela nossa irmã Rogéria, dirigente dessa casa. Estamos aqui presentes no aqui e agora, para a gente não ter perda de energia. Porque onde nós colocarmos o nosso pensamento, lá estará a nossa energia.
Nossa energia vai diretamente no nosso pensamento. Se a gente colocar um pensamento positivo, o que vai, volta. Se eu coloquei uma energia 10 positivamente, ela volta para mim como 100. Como 100. Eu já dei exemplo aqui do bumerangue, não é? O bumerangue, você joga o bumerangue, ele vai e volta para a origem. Se você jogar um pensamento negativo, ele vai e vai voltar para você, como volta o bumerangue. Só que ele vai vir carregado de coisas negativas, se você pensar negativamente. Aí você vai pensar, pô, nada dá certo para mim, eu não consigo fazer mais nada, eu estou sempre com dor de cabeça, eu estou sempre com dor de estômago, eu estou sempre desequilibrado, estou sempre nervoso. Por quê? Porque você, com esses pensamentos nocivos, você está ativando o cortisol, está ativando esse hormônio do estresse, está perdendo o seu sono, está diminuindo o nível de melatonina, você não consegue dormir. Então a gente tem que ter essa postura. E eu queria deixar aqui alguns pensamentos. Nossos pensamentos e palavras são sentimentos que plantamos diariamente. Se cultivamos o medo, a dúvida e a negatividade, colhemos ansiedade, sofrimento e limitações. Mas se semearmos a fé, amor e esperança, nossa vida se enche de paz, força e realizações. E aí nós vamos para a Bíblia. A Bíblia que nos ensina muitas coisas em relação a esse tema que eu trouxe. Não tecnicamente, mas espiritualmente. Jesus nos ensinou que a boca fala o que o coração está cheio. Você vai lá em Lucas 6,45, tem esse trechinho que ele fala, né? Por isso, que nossos corações sejam preenchidos com a luz da verdade e que nossas palavras sejam fonte de cura e transformação. Nossas palavras têm que ser bênção, têm que ser benditas, as nossas palavras. Cada pensamento positivo, cada palavra edificante é um passo em direção a uma vida mais plena e equilibrada. Que nós possamos, a partir de hoje, estarmos mais conscientes da força que habita em nossa mente e na nossa boca. Que nós saibamos usar essa força para construir, inspirar e transformar não só nós mesmos, mas aqueles que estão ao nosso redor. E assim eu termino essa preleição na data de hoje, pedindo ao Mestre, agradecendo esse momento de aprendizagem e reflexão. Nós vamos pedir que o Mestre nos ajude a controlar nossos pensamentos e palavras, para que sejamos fonte de luz e amor. Que nós possamos afastar a negatividade, fortalecendo a nossa fé, a nossa confiança na luz que vem do Mestre, na luz que vem da espiritualidade, e essa luz que rega os nossos caminhos nessa vida que nós estamos nesse momento. Amém? Que assim seja. Muito bem. Então agora é o nosso momento único no dia, oportunidade que nós temos de nos sintonizar com a divina espiritualidade desta casa, com os mentores que nos assistem. Então peço a todos que relaxem profundamente, mantenham-se numa posição confortável, acomodem-se, respirem profundamente, 3 vezes. Relaxe. Pés separados, bem apoiados no chão, mãos sobre os joelhos, coluna reta, cabeça altiva no prolongamento da coluna. E vamos relaxando, respirando profundamente. Solte-se.
Entregue-se para vivenciar este momento. Assim, nós vamos partindo para o nosso momento de doação, através das nossas vibrações mentais. Nós vamos vivenciar a lei divina do dar e receber. Vamos abrindo os nossos corações e nos doarmos com muito amor, muita luz, muita paz, muita força e muita fé, vibrando para todo o universo harmonia, amor, verdade e justiça. Vibrem. Harmonia, amor, verdade e justiça para todo o universo. Bem tranquilos, serenos e confiantes no Divino Mestre Jesus e na corrente espiritual que aqui nos assiste, vamos abrindo nossos corações em flor, vibrando amor, paz, reconforto, em favor de nossos irmãos e em favor de nós mesmos. E assim, alinhando os nossos pensamentos, vamos repetir mentalmente: somos uma centelha divina, somos um poço de energias, somos emissores de fluidos magnéticos. Como bem disse o Mestre Jesus, vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Referindo-se a essa condição dada pelo Mestre Jesus, podemos afirmar então, que podemos ser criadores de condições para curar, para reanimar, para consolar, para cocriar. Nós podemos, tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Nosso momento de vibrações mentais. Vibremos saúde para o nosso corpo, paz para o nosso espírito, para que possamos ser pessoas e instrumentos úteis na prática do bem. Vibrem saúde para o vosso corpo, paz para o vosso espírito. Vibrem. Glorifiquemos a Deus, nosso Criador, saudando-o em todos os seres, em todas as coisas, vibrando para todo o universo. Harmonia, amor, verdade e justiça. Saudemos a corrente espiritual desta casa e aos espíritos benfeitores que estão nos visitando aqui e agora. Entreguemos ao Mestre Jesus, aos espíritos benfeitores e principalmente ao nosso Mestre Nelo a condução desse nosso trabalho. Para todos os frequentadores desta casa, para a sua diretoria, elevamos nosso pensamento em vibrações e vamos vibrar saúde, paz, grandes realizações, e que seus bens materiais e espirituais se multipliquem abundantemente. Vibrações para as instituições sociais que acolhem crianças, idosos, doentes. Elevemos nossos pensamentos em vibrações e vibremos para que o plano espiritual os ajude a cumprir com suas nobres missões.
Vibrem. Vibrações para os nossos pais, vibrações para os nossos filhos, netos, sobrinhos, afilhados. Para os nossos pais, se aqui ainda estiverem nesse plano físico, mentalize-os. Coloque vossos pais na sua mente agora, sendo envolto numa luz branca, fortíssima, vinda do alto, trazendo aos vossos pais a paz, a harmonia, a saúde e a prosperidade. Vibrem. Se vossos pais já não estiverem mais aqui neste plano, estiverem no plano espiritual, de mesma forma, mentalize-os felizes, alegres, sendo envoltos numa luz branca, fortíssima, vindo do próprio Cristo, conduzindo-os no plano espiritual. Vibrem. Luz e paz para os vossos pais. E para os vossos filhos, vossos netos, afilhados, sobrinhos, aquele que vier à sua mente, mentalize-os aqui agora, do seu lado, sendo envoltos numa luz branca fortíssima que vem do alto, emanadas do próprio Deus, emanadas de Jesus, envoltos por essa energia trazida pela divina espiritualidade desta casa, energia de proteção, amparo espiritual, condução. Que os vossos filhos, netos, sobrinhos, afilhados estejam na vossa mente sorridentes, saudáveis, alegres, prósperos. Amparo e proteção para os vossos filhos, vossos netos, sobrinhos e afilhados. Amparo e proteção. Saúde e prosperidade. Para os casais aqui presentes, vibrações para os casais, aqui presentes ou não. Esposo, vibre para a vossa esposa, esposa, vive para o vosso esposo. Que haja entre vós o fortalecimento da vossa união. Que haja entre vós entendimento. Que haja amor, harmonia, fortalecimento de vosso relacionamento e entendimentos. Que ambos sejam plenamente saudáveis, felizes, alegres. Mentalize você, esposa, com vosso esposo, esposo com vossa esposa, companheiro com companheira. Que assim o plano espiritual envolvendo cada um de vós, trazendo-lhes a paz, o entendimento, o fortalecimento da vossa união, do vosso relacionamento. Vibrem. Vibrações para aqueles nossos irmãos e irmãs que infelizmente se comportam como sendo nossos inimigos. Através de um pensamento mal direcionado, mal intencionado sobre nós, muitas vezes somos atingidos por essas energias nocivas, mas tenhamos em mente que estamos sendo fortalecidos pelo plano espiritual que nos ampara e nos protege. E nesse momento, o que nós temos que fazer em relação a esses nossos irmãos e irmãs que se comportam como sendo nossos inimigos, nesse momento nós devemos vibrar perdão. Perdão liberta. Então vamos perdoar aqueles que se comportam como sendo nossos inimigos.
muitas vezes gratuitos, e muitas vezes nem sabemos, mas deixamos aqui nas nossas vibrações a energia e a vibração do perdão. Perdão a todos aqueles que se comportam como sendo nossos inimigos. Perdão. Perdão. Vamos vibrar para que eles se transformem, através da energia do perdão, se transformem para serem nossos amigos. Porém, se essa transformação não for possível, não pela nossa vontade, mas pela vontade desses nossos irmãos, da mesma forma, recebam o nosso perdão, recebam as nossas vibrações, e vamos pedir à divina espiritualidade que encaminhe esses nossos irmãos, retire-os do nosso caminho, que eles sigam os caminhos deles em paz, sigam em paz, sejam prósperos e sejam felizes. E neste momento estão todos perdoados. Perdão para os nossos inimigos. Que sejam prósperos, felizes e sigam o caminho que Deus lhes designar em paz. Vibrem. Vibrações para os nossos irmãos doentes do corpo e da mente, aqueles irmãos que estão nos hospitais, nas UTIs, nos sanatórios, nas clínicas de tratamento e mesmo nas casas, ou nas suas casas, nos seus lares. Nós vamos vibrar para esses nossos irmãos. Vamos pedir à divina espiritualidade que ampare cada um deles, acalmando-os, amenizando a dor de cada um deles e levando a cada um deles a cura tão esperada. Vibremos, cura para todos os nossos irmãos doentes do corpo e da mente. Cura. Sob esta mesa encontram-se vários nomes, vários pedidos. Neste momento entrego à divina espiritualidade desta casa todos estes nomes e todos os pedidos, para que possam ser atendidos na medida da necessidade e do merecimento. Entrego a todos as nossas listas do nosso grupo de WhatsApp, os nossos irmãos necessitados de saúde, nossos irmãos necessitados de realização de seus projetos. Todos os pedidos neste momento estão sendo entregues nas mãos da divina espiritualidade desta casa. Que todos os pedidos possam ser realizados. Vibrem. Vamos vibrar agora para os nossos irmãos e irmãs desencarnados, qualquer que seja a situação do seu desencarne. Vamos aproveitar a presença da divina espiritualidade que aqui nos assiste. Vamos vibrar para esses nossos irmãos desencarnados muita luz, luz para os nossos irmãos desencarnados. Que a corrente espiritual os acolha e os encaminhe no plano espiritual. Luz, entendimento, paz para os nossos irmãos desencarnados. Vibremos para todos os desencarnados muita luz, luz. Estendemos esta vibração aos nossos irmãos desencarnados que constam das nossas listas, que eles recebam muita luz, que assim seja. Vamos vibrar agora para os nossos irmãos viciados em geral, dependentes químicos. Não importa qual a dependência, nós temos um irmão que tem um vício. Cigarro, bebida, jogo, sexo, não importa, qualquer que seja
a sua dependência. Nós sabemos que isso lhe traz o mal, o afasta do convívio da sociedade, lhe causa prejuízo. Então, nós vamos, para os viciados em geral e dependentes químicos, nós vamos vibrar para que a espiritualidade possa lhes dar força, coragem para se libertarem dos vícios e voltarem a uma vida normal junto aos seus familiares, junto aos seus amigos. Vamos vibrar para os nossos irmãos e irmãs, dependentes químicos, viciados em geral, vamos vibrar libertação. Libertação para os nossos irmãos, viciados em geral, dependentes químicos. Libertação, vibrem, libertação. Vibrações para os nossos irmãos e irmãs encarcerados. Aqueles irmãos e irmãs que estão cumprindo pena, vamos vibrar para que eles possam receber tratamento digno. Tratamento este que lhes favoreça a regeneração. Que o Mestre Jesus possa visitar o coração de cada um deles e fazer morada lá, para que eles possam ter a paz necessária, para quando eles voltem ao convívio com a sociedade, essa sociedade possa os receber sem preconceitos. Então nós vamos vibrar para os nossos irmãos encarcerados, para que eles possam, assim que eles saudarem a sua dívida com a sociedade, eles possam ser aceitos sem preconceitos, possam ser reintegrados à sociedade como cidadãos e cidadãs úteis, à família e à própria sociedade. Que o Mestre Jesus visite o coração de cada um desses nossos irmãos e irmãs encarcerados. Vibrem. Vibrações para o nosso irmão rico e materialista. Vamos vibrar para que esse nosso irmão rico e materialista tome consciência da sua responsabilidade. Vamos vibrar para que ele possa empregar os seus recursos financeiros em iniciativas novas, em grandes empreendimentos, oportunidades e frentes de trabalho, e que se responsabilize também pela manutenção de instituições sociais, cumprindo assim a missão que Deus lhes confiou. Vibremos para os nossos irmãos ricos e materialistas. Consciência, responsabilidade. Para a pobreza em geral, nenhum demérito é colocado aqui. Nosso irmão que vive na pobreza em geral, nós vamos vibrar para que ele tenha confiança, para que ele tenha fé, e vamos pedir à divina espiritualidade que ajude cada um desses nossos irmãos e irmãs que vivem na pobreza em geral a encontrar oportunidades de trabalho, para que eles possam ter progresso material e possam viver com dignidade. Vibremos para irmãos e irmãs que vivem na pobreza em geral, progresso material e dignidade. Vibrem. Vibrações para os idosos e para as crianças abandonadas. Para os nossos idosos nós vamos vibrar para que eles sejam respeitados. Todo o nosso respeito para os nossos idosos. Que eles recebam conforto, carinho, tratamento adequado, tanto nos seus lares como nas instituições que os acolhem. Vibremos. Para a criança abandonada, muitas crianças estão sendo abandonadas, estão aí vivendo nas ruas. Nós vamos vibrar para a criança abandonada, para que elas possam receber aconchego, possam ser acolhidas,
possam ser encaminhadas para as instituições que vão lhe cuidar com amor, vão lhe dar educação, para que elas possam se tornar pessoas dignas no futuro. Vibremos para as crianças abandonadas. Dignidade, amor e educação. Nós vamos fazer agora uma visita mentalmente ao nosso lar. Cada um de vós vai mentalizar o vosso lar agora neste momento. Vamos aproveitar que estamos sendo assistidos pela corrente espiritual desta casa e vamos convidar para que um irmão do plano espiritual vos acompanhe nessa visita mental que irá fazer neste momento agora. Vamos todos, cada um para o seu lar, visualizando a entrada principal do seu lar, o portão, a porta, não importa qual seja o seu lar, um apartamento, uma casa-terra, um sobrado, não importa. Mentalize a entrada principal do vosso lar. Você entrando no vosso lar, levando a luz do Mestre Jesus para o vosso lar, o amparo e a proteção no vosso lar, visitando todos os cômodos do vosso lar, sala, corredores, dormitórios, cozinha, áreas de serviço, quintal, garagem. Essa luz branca fortíssima que vos acompanha na visita no vosso lar. Coloque-se agora no centro do vosso lar, aquele local onde você entende que seja o centro. É dali que vai partir uma luz branca fortíssima que vem do alto. Vindo do alto, uma luz branca fortíssima, ela é espargida para todos os cômodos do vosso lar. Ela invade todos os cômodos do vosso lar. Essa luz branca fortíssima, ela vai limpando, ela vai eliminando todas as energias negativas que porventura lá estiverem. No vosso lar, a partir de agora, passa a existir energias positivas, passa a existir energias de proteção. Protegido está o vosso lar. Do centro do vosso lar você mentaliza as seguintes palavras: Deus está presente no meu lar. Jesus está presente no meu lar. A divina espiritualidade da casa de Nelo está presente no meu lar. No meu lar existe amor, existe prosperidade, existe saúde, entendimentos e paz. Vibrem para o vosso lar. Da mesma forma que visitamos o vosso lar, convide esse irmão do plano espiritual a visitar o vosso ambiente de trabalho. Qualquer que seja o vosso ambiente de trabalho, não importa. Que seja um comércio, que seja aquele local lá na sua casa onde você faz a sua atividade home office, é lá que você faz contato com seus clientes, por telefone, através da internet. Um comércio onde você atende as pessoas. Mentalize as pessoas entrando no seu comércio, alegres, felizes, fazendo a compra que elas entendam que é necessária fazer. Você, vendedor, você que vai de loja em loja, de local em local, oferecer os seus serviços, seus produtos, mentalize alegria, prosperidade no vosso ambiente de trabalho. Onde quer que você esteja realizando seu trabalho, lá estarão as forças positivas, trazendo para o vosso ambiente de trabalho saúde, prosperidade, harmonia, fartura no vosso ambiente de trabalho. Vibrem.
Chegou o momento agora de nós fazermos a fluidificação, a energização das águas. Vamos fluidificar as águas aqui que estão sendo disponibilizadas aqui neste ambiente, nesse salão. Vamos fluidificar as águas que os nossos irmãos e irmãs estão colocando aqui diante da nossa transmissão no YouTube, no nosso canal. Lembrando que para a espiritualidade não existe distância, não existe bloqueio. Onde nós colocarmos o nosso pensamento, lá estarão as energias emanadas. Então nós vamos vibrar agora para a fluidificação das águas. Que nas águas aqui apresentadas sejam depositados o medicamento necessário para cada um de nós, para a nossa saúde física, para a nossa saúde emocional, para a nossa saúde espiritual. Estas águas estão sendo energizadas através da imposição das minhas mãos, e essa energia chega a todas as águas, levando o fluido necessário para o bem-estar, para a saúde de cada um de vós. A luz do sol, aquela luz brilhante, ela energiza essa água e traz para essa água todos os benefícios para o vosso corpo físico, mental e espiritual. Realizada está a fluidificação de todas as águas, a energização de todas as águas aqui apresentadas neste momento. Muito bem, meus irmãos, minhas irmãs. Como já havia comentado no início das nossas vibrações, agora é o momento de nós vivenciarmos a lei divina do dar e receber. Doamos através das nossas vibrações mentais. Através das nossas vibrações mentais, o plano espiritual colheu o ectoplasma necessário de cada um de nós para levar e distribuir a todos aqueles aos quais nós vibramos. Agora é o momento que nós vamos fazer o nosso pedido espiritual, o nosso pedido mentalizando aquilo que nós desejamos neste momento. Demos, então, adquirimos o momento de receber. Agora é o momento do seu pedido. Mentalize uma tela, como se fosse uma tela de cinema, na sua mente, uma tela em branco. Nessa tela você vai projetar o vosso pedido, aquilo que mais esteja necessitando neste momento. Pode ser um pedido, 2, não importa. Coloque o vosso pedido projetado nesta tela, vosso pedido sendo realizado. Você recebendo a bênção do vosso pedido. Não se esqueçam que o vosso pedido deve ser justo e honesto e que não vá prejudicar a ninguém.
Crie esse quadro mental. Eleve o vosso pedido ao alto. Entregue este quadro mental à divina espiritualidade, para que o seu pedido seja realizado, ou lhe seja concedido o equivalente este que lhe trará a mesma felicidade, ou até mais. Confie na espiritualidade. Mentalize-se alegre, feliz. É o vosso pedido sendo realizado. O vosso pedido já está realizado. Aqui e agora. Não segure o vosso pedido. Solte, entregue a divina espiritualidade, com toda a confiança e fé. Realizados estão todos os vossos pedidos, justos e honestos. Em nome de Deus, de Jesus e da espiritualidade desta casa. Meus irmãos, minhas irmãs, agora é o momento de receber o tratamento espiritual através da ministração do passe magnético. Posição física é a mesma, bem relaxados, com sentimento de alegria e de fé. O sentimento, a emoção colocada neste momento favorecerá com que cada um de vós receba o passe magnético. Mude apenas o quadro mental. Mentalize só você agora. Mentalize agora um jardim florido, ao lado de um riacho, de uma cachoeira, em meio ao verde, céu azul, um sol quente, uma brisa leve batendo em vosso rosto. É o próprio Deus vos acarinhando. Em meio a essa cena, você olha para o jardim florido, flores multicoloridas, perfumadas. E em meio a este jardim, você avista a presença do Mestre Jesus. O Mestre Jesus olhando em vossos olhos, estendendo as suas mãos em vossa direção, a mão direita sobre o vosso peito, a mão esquerda sobre a vossa cabeça. E o Mestre Jesus, neste momento, vos abençoa. Peço à corrente espiritual desta casa que faça do meu pensamento a força e do meu corpo o instrumento necessário para a realização deste passe magnético. Recebam todos vós esse passe magnético. Recebam todos vós este passe magnético. Saúde para o vosso corpo, paz para o vosso espírito
e a realização de todos os vossos pedidos justos e honestos, em o nome de Jesus, de Deus, nosso Pai, nosso Criador, e da espiritualidade que nos assiste. Saibam, meus irmãos e irmãs, que todos aqueles que se dispõem a seguir os ensinamentos do Mestre Jesus e cumprir a missão que Deus lhes confiou, sairão desta casa curados, encaminhados e beneficiados. Recebam tudo o que aqui vieram buscar. Que assim seja. Muito bem, meus irmãos, aqui está então o nosso trabalho de vibrações mentais realizado nesta data. Convido a cada um de vós a ouvir o hino espiritualista. Filhos de Brahma Supremo, que na terra criou-nos pro bem, do universo infinito e extremo, seu poder nos dá força também, exultemos de alegria, da luta ao entrar na lista, invoquemos harmonia, fraternal sentimento nos une, transportados de sacro fervor, um sublime dever nos reúne, neste templo mansão do Senhor, exultemos de alegria, da luta ao entrar na lista, invoquemos harmonia, amor, verdade e justiça. Quando a alma se rebola liberta da ilusão que na vida seduz, elevada a surpresa desperta do seu reino de paz e de luz. Exultemos de alegria, da luta ao entrar na lista, invoquemos harmonia, amor, verdade e justiça. Agradecemos ao Mestre Jesus, à corrente espiritual desta casa, aos nossos guias, nossos mestres, em especial ao nosso mentor espiritual Sionelo, a oportunidade que nos é dada para a realização deste trabalho. Assim sendo, peço permissão para dar por encerrado o nosso encontro espiritual nesta data, em nome de Deus, de Jesus e das forças espirituais. Está encerrado o nosso trabalho. Vão em paz e voltem cada vez melhor.